Para a realização das atividades, pare o vídeo sempre que achar necessário. E lembre-se, o link das videoaulas e o link com o PDF das questões estará na descrição desse vídeo. Então, gente, vamos começar lembrando que a lista com todas as questões está na descrição do vídeo. Então, questão número 1. FUVEST. O número de elétrons do cátion X2+, de um elemento X, é igual ao número de elétrons do átomo neutro de um gás nobre. Esse átomo de gás nobre apresenta número atômico 10 e número de massa 20. O número atômico do elemento X é... Então, olha só, a gente tem um elemento X, que ele está com carga 2+, certo? Então, a questão é a seguinte: quando que um elemento se transforma em cátion ou ânion? Então, a gente tem cátion e ânion, certo? Um cátion, gente, é quando ele perde elétrons. E um ânion é quando ele ganha elétrons, né? Porque um átomo no estado, quando ele está no estado neutro, ele tem o número de prótons igual ao número de elétrons. E quando ele se transforma em um íon, né, sendo cátion ou ânion, ele vai ganhar ou perder elétrons, porque ele não altera o número de prótons. Então, é o seguinte, se ele perde elétrons, ele fica com mais prótons, né? Ele fica com mais prótons do que elétrons. Por isso que ele fica com carga positiva. Agora, se ele ganha elétrons, ele fica com menos prótons do que elétrons, porque ele ganhou elétrons, né? No início, eles tinham prótons e elétrons iguais. À medida que ele perde elétrons, ele fica com mais prótons do que elétron. Então, ele se transforma em um cátion e a gente dá o sinal para ele positivo. E quando ele ganha elétrons, ele tem mais elétrons que prótons e fica, então, com uma carga negativa. Então, nosso elemento X aqui, ele virou um cátion, né, com carga 2+. Isso quer dizer o quê? Que ele perdeu 2 elétrons. Então, ele ficou com 2 prótons a mais do que o número de elétrons, porque ele perdeu elétrons, tá bom? E ele fala o seguinte: o número de elétrons desse cátion X2+, é igual ao número de elétrons do átomo neutro, gente, ó, neutro de um gás nobre, tá? Então, a gente vai ter um gás nobre aqui, vou mudar de caneta para falar do gás nobre. O gás nobre, a gente vai chamar de Y, tá? E esse gás nobre, ele está o quê? Ele está neutro. Se ele está neutro, o seu número de prótons é igual ao número de elétrons, certo? E ele fala, ó, apresenta número atômico 10. O gás nobre apresenta número atômico 10. O que é número atômico, gente? Número atômico é número de prótons. Se ele tem número de prótons igual a 10, e o número de prótons é igual ao número de elétrons, o número de elétrons dele também é igual a 10. E ele fala, ó, o número de elétrons do cátion, tá? Então, olha só, o número de elétrons desse X2+, é igual ao quê? Ele é igual ao número de elétrons do nosso gás nobre aqui, que a gente chamou de Y. E qual que é o número de elétrons do gás nobre? 10, né? Então, o número de elétrons do cátion é igual a 10, certo? Então, ele fala, o número atômico do elemento X é... Bem, olha só, antes dele perder os elétrons, né? Ele era um átomo neutro. Ele tinha um número de prótons igual ao número de elétrons. Então, é o seguinte, número de elétrons igual a 10 é agora que ele é um cátion, porque antes, quando ele era um elemento neutro, ele tinha quantos? 12 elétrons, né? Quando ele é um elemento neutro,
O número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, qual que é a alternativa correta? Alternativa B. Questão 2 do ITA. Qual das opções abaixo apresenta a comparação errada relativa aos raios de átomos e de íons? Gente, o que interfere, né, no tamanho de um átomo ou de um íon? São os níveis, tá? E o número de prótons. O que é mais importante? Nível. Quem tem mais nível, né? Você tem o núcleo e você tem os níveis. Quem tem mais nível é maior, certo? Agora, se a gente comparar dois elementos que têm o mesmo número de nível, aí a gente vai olhar o número de prótons, tá? Então, numa mesma coluna da tabela periódica, o raio cresce de cima para baixo. Por quê? Os níveis crescem de cima para baixo. E no período, se a gente estiver olhando os elementos que estão em o mesmo nível, o que tiver mais prótons vai ser menor. Por quê? Porque os prótons vão exercer uma atração sobre os elétrons, enquanto maior o número de prótons, menor vai ser o raio. Então, ele cresce aqui, ó, da direita para a esquerda. Então, ele vai comparar aqui o sódio, o flúor, o magnésio e o oxigênio. A gente pode fazer a distribuição desses elementos, é uma forma de resolver essa questão. Para fazer a distribuição, como que a gente faz? A gente vai usar diagrama de Pauling. Como é que a gente faz esse diagrama? A gente escreve de 1 até 7, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois a gente pula o primeiro número, pula o último e vai ser então 2, 3, 4, 5, 6. Pula o primeiro, pula o último de novo. 3, 4, 5. Pula o primeiro, pula o último, 4. A primeira coluna a gente vai preencher com S, ó. S, 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 S. A segunda com P. A terceira coluna com D. E a quarta coluna com F. Aí a gente vai passar aqui algumas linhas diagonais, tá? E a gente vai seguir a ordem dessas linhas para fazer a distribuição. Lembrando que existem mais alguns níveis e subníveis aqui, mas a gente não trabalha com elementos tão pesados, tá? Então, a gente pode seguir essa regrinha aqui. Então, a gente vai seguir com a ordem. 1S, depois 2S, depois 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S. Vai seguindo essa ordem. Lembrando que no subnível S cabe no máximo 2 elétrons. No subnível P, no máximo 6 elétrons. No subnível D, 10 elétrons. E no subnível F, 14. Se a gente lembrar que o S é 2, os outros é só somar 4, tá? Então, 2 mais 4, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 4, 14. Então, vamos fazer para o sódio, tá? O sódio, a gente vai olhar aqui, ó. Ele tá no terceiro nível e ele tem 11 prótons, tá? Então, a gente vai fazer no estado neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, né? Então, 1S2, 2S2, 2P6. Observe aqui que a gente já distribuiu 10, ó. 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Então, só falta 1, porque ele tem 11 prótons, 11 elétrons no estado neutro. Então, 3S1. Então, a gente tem aqui o sódio, né, no estado neutro. E também nessas questões a gente vai ter o sódio com carga mais 1. Ou seja, é o caso quando ele perder esse 1 elétron aqui, tá? Então, quando ele está no estado neutro, quantos níveis ele tem, gente? 3 níveis, tá? Que é aqui, esse número aqui indica o número de níveis. Então, o maior número que a gente tem aqui é o 3. Quando ele está com carga mais 1,
Então, a gente tem 1s2, 2s2, 2p6. A gente não vai ter mais o nível 3, tá? Ele vai ter 2 níveis. O número de prótons não varia, né? Lembrando aqui, sempre vai ser o número de prótons para os dois casos é igual a 11. Não repara na letra não, tá, gente? É muito difícil escrever nesse negócio. Então, vamos lá. Flúor é um outro exemplo que ele faz. O flúor tá aqui na tabela, ó, gente. Ele tem 9. Não sei se vocês estão vendo, mas no anexo que eu enviei essa tabela também. Então, a gente vai fazer a distribuição, ó. 1s2, ele tem 9 aqui, vou escrever. 2s2, 2p5. Isso aqui dá 9 elétrons. Mas nas alternativas, ele sempre está usando o flúor menos, tá? Fluoreto. Então, o F menos, ele é 1s2, 2s2, e a gente vai acrescentar aqui mais um elétron, 2p6. Então, ele tem 2 níveis. E quantos prótons? 9, porque não muda o número de prótons. Ele aumentou, agora ele tem 10 elétrons, né? Mas o número de prótons continua 9. Qual outro que ele faz? Oxigênio, ó. Oxigênio 2 menos. Vamos fazer logo já o do ânion, ó. O oxigênio, se a gente olhar aqui, ele tem 8 prótons. No estado neutro, vou fazer do estado neutro primeiro, então. Então, vamos fazer no estado neutro, que tem 8. Então, é 1s2, 2s2, 2p4. Aqui a gente tem 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, 2 níveis. Número de prótons igual a 8. Agora, se ele ganha 2 elétrons, né? Ele vai passar de... Já vou copiar só o último, tá? O início é igual. Ele vai passar de 2p4 para quanto? 2p6, né? 1s2, 2s2, 2p6. Ele vai continuar com 2 níveis. E o número de prótons igual a 8, não muda. Vamos fazer o magnésio. O magnésio está aqui na tabela, ó, gente, tem 12. Então, a gente vai fazer 1s2, 12. 2s2, 2p6, já inteiramos aqui, ó, 10. E 3s2. E ele pede aqui nas alternativas magnésio 2+, tá? Então, a gente vai tirar aqui esse nível, que tem 2 elétrons, vai ficar 1s2, 2s, apagar, só piora. 1s2, 2s2, 2p6. Ele perdeu aqui os 2 elétrons no nível 2. Então, quantos níveis ele tem? 2. E o número de prótons é igual a, vamos olhar aqui, 12. Não mudou, né? Então, vamos ver as comparações. Olha, letra A. O raio do Na+, é menor que o raio do Na. Está certo ou está errado? Está certo, porque, olha só, o Na+, né, ele tem 2 níveis. E o Na neutro tem 3 níveis. Quem tem menos níveis é menor. Então, essa alternativa está correta. Sempre o cátion de um elemento tem um raio menor, tá, gente? Mesmo que não diminua o número de níveis. Aí, a letra B. O raio de Na+, é menor que o raio do F-. Vamos comparar aqui. Olha, a gente tem aqui, ó, o Na+, que a gente fez, e o F-. Os dois têm 2 níveis. Mas quem tem mais prótons? O sódio. Então, o Na+, ele tem que ser menor, porque como ele tem mais prótons, a atração entre esses níveis, nesses elétrons, é maior. Então, ele vai diminuir, né? Eu tenho uma atração que vai diminuir essa distância aqui entre os níveis e o núcleo, tá? Então, quem que é menor?
o sódio. O raio do Na+ é menor que o do F-? Correto. Raio do Mg2+ e do O2-. Aqui, ó. Nessa baguncinha aqui, a gente tem o Mg2+ e o O2-. Os dois têm quantos níveis? 2. 2 níveis, 2 níveis. Quem tem mais prótons? O Mg2+. Então, o Mg2+ é o quê? Menor do que o O2-. Alternativa correta, tá? Agora, ele compara o F- com o O2-. Então, a gente vai comparar agora. Gente, tá uma bagunça, né? Mas acho que dá para entender, tá? A gente vai comparar esses dois grupos aqui. Os dois têm quantos níveis? 2. Quem tem mais prótons? O fluoreto, ele tem 9 prótons. Então, ele vai ter o raio maior ou menor? Menor. Quem tem mais prótons tem um raio menor. E é exatamente o que está falando aqui, tá correto. Agora, vamos olhar a letra E. O raio do F- é menor que o raio do Mg2+. Vou trocar de caneta, né? Porque tá bem difícil de ver. Então, a gente tem aqui o... Vou apagar aqui. Agora, a gente vai comparar o F- e o Mg2+. Ó, são esses dois grupinhos aqui. Número de níveis é igual? É igual. Os dois têm 2 níveis. E a gente vai olhar, então, o quê? O número de prótons. Quem tem mais prótons? Magnésio, ó. Então, quem tem o raio menor? O magnésio. E aqui tá falando, o raio do F- é menor que o do magnésio. Tá errado, tá? A alternativa incorreta é a letra E, tá bom? Questão 3. Para o elemento lítio ficar estável como um gás nobre, ele sofre a seguinte transformação. Gente, o lítio tá aqui, ó. Então, a gente tem dois números aqui. O maior é o número de massa e o menor o número de prótons. Quando o elemento está no estado neutro, o número de prótons é igual ao quê? O número de elétrons. A gente está olhando o lítio no estado neutro. Então, olha só. Vamos fazer a distribuição, né? Se o número de prótons dele é igual a 3, o número de elétrons é igual a 3. A gente vai fazer a distribuição de acordo com o diagrama de Pauling, que é aquele que a gente fez na outra questão. Então, é um S2, 2S, 1. 3 elétrons, ó. 2 mais 1, 3, né? 2 no nível 1, 1 no nível 2. Para ele ter configuração de gás nobre, qual que é a configuração de gás nobre? Os gases nobres, eles têm 8 elétrons na última camada. É chamada regra do octeto, tá? E eles também, tem um deles que não tem 8 elétrons, né? Que no caso é o hélio. Se vocês olharem o hélio, ele tem 2 elétrons na última camada. Então, são as duas possibilidades. Para ficar como um gás nobre, ou ele fica com 8 elétrons na última camada, ou ele fica com 2. Mas lembrando que essa última camada tem que estar toda preenchida, tá? Então, olha só. Eu não posso pôr um elétron aqui, porque ele vai ficar com 2 elétrons na última camada. Porém, a camada 2, ela tem mais esse nível e subnível, 2p. A camada 2 cabe no máximo 8 elétrons. Então, se eu ficar com 2 elétrons na camada 2, eu vou ter 2 elétrons na última camada, mas ela não vai estar toda preenchida, tá? Então, ele poderia ganhar 1 ou poderia ganhar 7, né? Mas ele também pode, gente, perder um elétron. É o que acontece, na verdade. Ele não vai ganhar 7, né? Se ele perdesse um elétron aqui, ele fica com a distribuição de 1s2. Então, ele vai ter 2 elétrons na última camada e é o máximo de elétrons que cabe na camada 1. Então, ele vai ter essa camada preenchida e com 2 elétrons igual ao hélio. Então, para ele ficar com uma configuração de um gás nobre, ele tem que perder um elétron, tá bom? Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou parar por aqui e depois eu envio a segunda parte, tá bom? Um abraço!